tarde. Meu nome é Alexandre, eu tenho 21 anos, eu faço História na Universidade Católica do Paraná e hoje a gente vai conversar sobre um assunto de extrema importância histórica e também social, que é o nazismo. Bem, para a gente entender o que é o nazismo, a gente tem que compreender que o nazismo é uma ideologia que está diretamente associada a Adolf Hitler e também ao Partido Nazista. O nazismo é um assunto bastante delicado e também bastante comentado hoje em dia, pois a gente é, vemos resquícios desse acontecimento, dessa ideologia. E antes da gente comentar sobre os seus principais, sobre suas principais características e também de seus conceitos, a gente precisa primeiramente comentar sobre o seu contexto histórico-político, para a gente saber como aconteceu, para a gente saber até onde chegou. Então, comentando sobre esse cenário histórico e político do nazismo, ele se encontra logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem um cenário de uma Europa totalmente devastada pela Primeira Guerra, e principalmente a Alemanha, que saiu derrotada dessa guerra, então ela teve que pagar diversas dívidas aos vencedores, assim como diminuiu seu território, seu exército, e entre outras coisas que fizeram a Alemanha quebrar. Bem, foi nesse período, 2 anos depois do fim da Primeira Guerra, que Hitler vai tomar conta do Partido Nazista, que na época não se chamava nazista, ele vai alterar o nome para Partido Nazista, e é ali que começa o nazismo na Alemanha. Então, dado esse conceito histórico-político e também o início do Partido Nazista, a gente pode comentar um pouco agora sobre o conceito do nazismo. Bem, a gente pode entender o conceito do nazismo a partir das ações e também pelo lado que o Partido Nazista defendia e lutava. O Partido Nazista ele pregava a união de todos os alemães e também a expulsão de todos os estrangeiros dentro da Alemanha. É interessante de se dizer que para ser considerado alemão, o nazismo ele tinha uma certa regra, eles tinham uma certa instrução para saber se você era ou não era cidadão alemão. Mas por essa luta, o líder do nazismo, que era Adolf Hitler, acabou sendo preso, e quando ele foi preso, ele acabou escrevendo um livro que ficou bem famoso na época, que se chama Mein Kampf, e em português é Minha Luta. Dentro desse livro a gente encontra diversas filosofias do Hitler e também o que ele considerava como ideal. Comentando agora sobre as características do nazismo, a gente pode dizer logo de cara que uma principal característica do nazismo é o autoritarismo. Bem, como a gente sabe, o nazismo é uma ideologia autoritária, onde o Estado vai ter o poder sobre tudo e sobre todos, sobre as pessoas, sobre o que é falado, sobre o que é lido, sobre o que é ensinado nas escolas, sobre o exército. Todas essas questões e outras questões vão estar no poder de decisão do Estado. É interessante a gente puxar um balãozinho e comentar sobre a propaganda. A propaganda que foi um fator muito forte dentro da Alemanha nazista e que influenciou diversas pessoas a aderirem a esse movimento do Partido Nazista e acharem que era o melhor para elas. A propaganda, quem estava no comando da propaganda era o Goebbels, que foi um grande influenciador da época. Uma outra característica que fica clara é o antissemitismo, que é o ódio e o preconceito aos judeus. A gente observa em campos de concentração, em relatos de pessoas que sobreviveram aos campos, que o ódio e o preconceito contra os judeus era intenso dentro da Alemanha nazista. Uma outra característica é o anticomunismo, que é o repudio total ao comunismo. E uma outra característica que também era importante e que Hitler considerava ideal
era a unidade nacional, aonde ele idealizava a união dos povos arredores da Alemanha.